Vamos falar aqui sobre imóveis da Engeia. A Engeia é a sigla para Empresa Gestora de Ativos, uma empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda, criada com o objetivo de administrar ativos problemáticos, especialmente créditos e imóveis retomados por bancos públicos. Na prática, a Engeia é como um departamento de soluções para tudo aquilo que os bancos, principalmente a Caixa Econômica Federal, não querem mais carregar em seus balanços. Quando um imóvel financiado pela Caixa é retomado por falta de pagamento, ele não fica com a Caixa por muito tempo, ou não ficava. Esse bem era transferido para a Engeia e que passava a ser a responsável por sua gestão e venda. É por isso que você encontra imóveis com origem na Caixa sendo leiloados ou vendidos diretamente pela Engeia. E aqui é que a atenção precisa redobrar, porque a forma como a Engeia tem estruturado seus editais atualmente é muito diferente de uma venda tradicional, e o principal ponto de atenção é a famosa cláusula de exclusão e responsabilidade pela evicção. Isso tem implicações jurídicas sérias para quem está comprando. Antes de explicar esse risco, vamos entender o que é de fato a evicção. Evicção é um conceito jurídico previsto no Código Civil, nos artigos 447 a 457. Ela acontece quando alguém perde um bem que comprou de boa fé, porque um terceiro aparece e comprova juridicamente que aquele bem nunca deveria ter sido vendido. É o que acontece, por exemplo, quando o imóvel tem uma penhora antiga ou quando quem vendeu não tinha o direito real de propriedade. O comprador, então, é obrigado a devolver o bem por ordem judicial. Isso se chama evicção. Na teoria, o vendedor tem o dever de indenizar o comprador quando esse tipo de situação acontece. Mas existe uma exceção, quando há uma cláusula contratual clara e expressa excluindo essa responsabilidade. E é exatamente isso que a Engeia tem feito nos seus editais. Em todos eles, há uma cláusula que transfere ao comprador toda a responsabilidade por eventuais riscos jurídicos do imóvel, inclusive a evicção. O texto normalmente diz que a análise jurídica é de responsabilidade exclusiva do comprador e que o risco compõe a base de formação do preço. Em outras palavras, o imóvel é vendido no estado em que se encontra, com todos os seus riscos. E se você perder esse imóvel, o prejuízo é todo seu. Essa cláusula, ela é válida? Sim. O STJ, inclusive, já reconheceu em diversas decisões que essa cláusula de responsabilidade por evicção ela é possível, especialmente em leilões públicos ou vendas, como as da Engeia, onde o preço já leva em conta esses riscos. O que o STJ exige é que essa cláusula esteja expressa e que o comprador tenha ciência dela. Se estiver no edital e ela está, ela é a única juridicamente capaz e eficaz para garantir essa evicção em favor do vendedor. A única exceção seria a má-fé por parte do vendedor, se fosse comprovado que houve omissão intencional, por exemplo. Se a Engeia sabia de um problema grave e deliberadamente escondeu isso. Então essa cláusula pode ser invalidada, mas sejamos sinceros, esse tipo de prova é extremamente difícil de obter. Na prática, o que vale é o que está no edital. E por isso é essencial que o comprador tenha uma assessoria jurídica que faça uma análise técnica preventiva antes mesmo de considerar o lance. Agora, para que você entenda a gravidade da evicção, vale a pena explicar quais são os tipos, porque a evicção pode ser total, quando você perde todo o imóvel, ou parcial, quando perde só uma parte, como um pedaço do terreno, por exemplo, um direito de uso, ou quando descobre que havia um usufruto vitalício não registrado na matrícula. E não importa se o vendedor sabia ou não do problema. A responsabilidade pela evicção ela é objetiva, ou seja, ela existe mesmo na ausência de culpa. Mas como a gente viu, pode ser excluída contratualmente. E a Engeia tem feito isso. Também é importante entender os requisitos para que a evicção seja configurada. O contrato precisa ser oneroso, ou seja, tem que haver pagamento. Deve haver perda total ou parcial do bem. O direito do terceiro que reivindica, o bem precisa ser anterior à venda. O comprador não pode ter conhecimento do problema no momento da compra. E por fim, precisa haver uma sentença judicial definitiva com trânsito em julgado, determinando a restituição do bem. E enquanto isso, você fica com seu dinheiro preso se estiver reivindicando o reembolso dele. Se esses elementos não estiverem presentes, estamos diante de uma situação de evicção.
E o que o comprador pode fazer nesse caso? Ele pode buscar a restituição do valor pago atualizado, o reembolso das despesas judiciais, a indenização por benfeitorias feitas no imóvel e até pelos frutos que teve que devolver ao verdadeiro proprietário. A ideia é tentar restaurar o patrimônio do comprador como se o negócio nunca tivesse ocorrido. Mas, novamente, nada disso se aplica se houver uma cláusula excludente válida. E os imóveis da Engeia, essa cláusula está presente no edital. Por isso, eu repito, a assessoria jurídica é o seu maior escudo nesse tipo de operação. É ela que vai identificar se existe risco real de perda futura, se há ações judiciais relevantes em curso, se o histórico da matrícula apresenta indícios perigosos ou até mesmo se há conflitos de ocupação que podem se desdobrar em algo maior. É esse tipo de análise que eu realizo diariamente para investidores que querem lucrar com imóveis de leilão, sem correr riscos desnecessários. Porque sim, dá para ter um retorno excelente nesse mercado, mas você precisa entrar com estratégia, com cautela e principalmente com informação. Eu mesmo já coordenei mais de 450 arrematações e sei onde os problemas se escondem. O barato pode ser caro e às vezes aquele imóvel que está baratíssimo tem um motivo para isso. Investir com inteligência é investir com segurança. Se você quer diversificar o seu portfólio com rentabilidade acima da média, mas com respaldo jurídico que protege o seu patrimônio, entre em contato conosco. A minha assessoria ela é completa, transparente e pensada para investidores exigentes que querem retorno com tranquilidade. Curta esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com quem também está de olho no mercado de leilões. Se tiver dúvidas sobre esse ou qualquer outro tema relacionado a imóveis de leilão, deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.